Olá a todas e todos, boa noite àqueles que estão acompanhando a nossa live de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Jussara Basso, faço parte da Juntas, esse coletivo de mulheres negras que querem ocupar a política. Essa noite nós vamos novamente trazer um bate-papo extremamente importante nesse período de pandemia. Já é sabido por todos nós que os números da violência doméstica aumentaram e foi potencializado pela pandemia. O isolamento social colocou milhares de mulheres em quarentena com o agressor. E para essa noite eu vou convidar duas companheiras muito especiais. Primeiro, a Ivete Boulos, médica infectologista e coordenadora do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual. Boa noite, Ivete. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Jussara. Boa noite a todos e todas. Também é um prazer estar aqui no Juntas e a gente falar desse problema tão importante, grave, cada vez mais importante em relação ao que estamos vivendo. Muito obrigada. E também eu quero convidar a Muna, que é membro do Comitê Estadual de Vigilância à Mortalidade Materna do Estado de São Paulo pela Sociedade Civil. Boa noite, Muna. Boa noite, Jussara. Obrigada pelo convite. Um abraço forte a todas as companheiras do coletivo das Juntas. Eu quero aqui cumprimentar especialmente uma pessoa muito querida, muito respeitada no mundo do feminismo, que é a doutora Ivete, que para nós é uma referência nacional. Obrigada. Muito bem, meninas. É um prazer estar aqui nessa roda de conversa com vocês, hein? Obrigada. Mulheres fortes, que garra, hein? Hoje a live é muito forte, né? Duas mulheres maravilhosas. Manas, para essa noite aqui, a gente sabe que a pandemia potencializou, como eu já disse, a violência contra a mulher, né? Estar em quarentena com o agressor, sem ter mecanismos de denúncia e nem mecanismos de acolhimento, levou já centenas de vidas durante a pandemia e milhares de mulheres já estão sofrendo violência. Apesar do primeiro momento, já em abril, a gente ter visto que o 180 elevou o número de denúncias para mais de 40%, nós percebemos que o número de denúncias caiu, mas que o número de feminicídios e violência doméstica continua aumentando. Então, existe uma subnotificação dos casos de violência doméstica, até pela questão de que as mulheres não estão conseguindo fazer a denúncia, né? O acesso a mecanismos de denúncia, sejam eles através da internet ou de ligações telefônicas, muitas vezes é quase impossível, já que você está em quarentena com o agressor. Outra coisa que a gente precisa também debater é que o quadro de violência doméstica, ele não vem a partir da pandemia, ele é anterior a ela, né? Nós já tínhamos a ausência de diversas políticas de acolhimento às mulheres, e as mulheres no Brasil e no mundo sofriam dessa violência. Então, nesse primeiro momento do nosso bate-papo, o que eu queria muito que vocês colocassem, né, no sentido mais amplo, são duas mulheres que lidam com essa questão durante toda a vida, muita experiência mesmo no acolhimento às mulheres. Quais são os mecanismos de denúncia e de acolhimento que faltam e por que os mecanismos existentes não funcionam, né? A gente precisa entender para começar, inclusive, a reivindicar novas políticas para, de alguma forma, proteger a vida das nossas mulheres. Então, eu queria pedir, Ivete, se você puder começar, logo depois a Muna também poder falar. Isso mesmo. Olha, meninas, é assim, nós estamos numa pandemia no momento, mas já vivíamos numa epidemia silenciosa. A epidemia silenciosa é a violência sexual contra a mulher, principalmente do parceiro íntimo com mulheres adultas, com adolescentes e com crianças dentro do ambiente de casa, onde os cuidadores que deveriam dar amor e cuidado se tornam predadores e este agressor, certo? Como mostra todos os dados do IPEA, os últimos dados em relação à violência sexual do Brasil, a grande maioria é mulheres, certo? E metade são adolescentes e crianças que estão dentro de casa, certo? Sofrendo essa violência sexual, essa violência psicológica, que é muito importante, e mais ainda a história das ameaças, dos riscos que elas correm. Isso sempre existiu. Essa foi a nossa epidemia silenciosa, que a gente tem um trabalho imenso de trazer à tona, para que a família reconheça
que essa invisibilidade dessa violência com esse agressor conhecido dentro de casa, que é extremamente grave, certo? Que a família reconheça, que não considere que seja só a criança fantasiosa ou a adolescente provocadora da família, certo? E sim que essa violência é muito real. E que muitas vezes esse agressor, ele não penetra na criança, certo? Esse agressor não deixa marcas, que é exatamente para ele continuar agindo com o passar do tempo, e se essa criança seja considerada, ou esse adolescente, certo? E ser considerada fantasiosa, certo? Ou provocadora, e ele continuar agindo dentro da família. E agora nós temos a pandemia, que o lema é fique em casa. Então, essa frase fique em casa pode ser extremamente dolorosa para todas essas pessoas. Isso significa ficar em casa mais tempo, certo? Com a presença dos comportamentos de vigilância, esse comportamento, certo, do agressor o tempo todo do seu lado. Então, isso é uma revitimação dos que já sofriam. O que a gente observou foi um número muito grande, certo, de denúncias, um número grande também da vara da família que recebeu da violência de crianças, de idosos e de testemunhos, violência de testemunho, que são as crianças que dentro de casa também viram a mãe apanhando cada vez mais frequente, né? E com o tempo. Então, tudo isso, né, se tornou um problema muito maior agora com a questão de toda essa situação que o confinamento leva, certo? Até os relacionamentos já eram abusivos, mas não eram reconhecidos, também vieram à tona com o seu pico de violência, né? Aqueles que já tinham grande violência em casa vão continuar tendo, e aqueles que não reconheciam que eram ou que vivenciavam, muitas mulheres nem entendiam que estavam passando por violência. Então, nesse confinamento, com a presença maior do agressor, com o medo de se infectar, a insegurança financeira, certo? Causada pelo desemprego, o afastamento dos seus familiares, de suas pessoas amigas, ela perdeu o emprego, ela não pode sair para trabalhar. Então, a mulher ainda fica sobrecarregada em casa, que a gente sabe que dentro desse confinamento, quem é que está cuidando de tudo e de todos? É a mulher, mais uma vez. Então, é uma situação que está sendo, ela é grave, certo? Ela é grave para aqueles que já sofriam violência e que estão com novos picos, ela é grave para as novas situações de violência, para aquelas pessoas que já podiam ter um relacionamento que não estava dando certo, já era abusivo, mas não era reconhecido, porque fez pico também nesse momento. Então, o alerta você pode estar em casa, mas você não está sozinha, certo? Não está sozinha. Isso é muito importante das mulheres reconhecerem. Algumas mulheres tiveram ainda o cuidado de, quando deu a regra do confinamento, do isolamento social, elas levaram um familiar para casa. Isso foi muito bom. Teve algumas mulheres que tiveram a oportunidade de levar um familiar para casa, porque ela tem com quem contar neste momento, né? Mas uma grande maioria não fez isso, né? Porque os familiares foram mesmo, cada um na sua casa, mas lembrar que mesmo que cada um na sua casa, você não está só. Nunca fique em silêncio, não silencie, tá? Os serviços de atenção à violência estão funcionando a todo vapor. Isso é um grande alerta. Então, não é só você que não tem que calar. Os seus vizinhos, os seus amigos, sua família não tem também que calar. Os seus colegas de trabalho que já notaram na live, já notaram nos seus momentos de trabalho que você está sofrendo alguma violência, tem como você explicar, você não fala, mas escreve no chat, certo? Peça socorro. Isso é muito importante. A denúncia, essa denúncia, ela pode salvar vidas. Por isso que ela é tão importante. Bom, Mona, você que é autora da campanha Rompa o Silêncio, né, que é uma campanha extremamente potente, por favor, contribua para a gente entender por que essas políticas não estão funcionando no acolhimento das manas.
Jussara, a doutora Ivete colocou de uma forma como historicamente nós mulheres sempre compactuamos com silêncio, porque nós naturalizamos a violência, porque assim fomos formadas na igreja, fomos formadas nas nossas famílias, na escola. Na escola ainda hoje, Jussara, você que é uma jovem, militante, ativista, ainda tem a educação sexista. A educação sexista é responsável por essa violência, essa grande violência naturalizada nos corpos femininos. Porque nós, mulheres, somos cotidianamente violentadas no nosso direito de ir e vir, somos violentadas nas nossas relações pessoais, somos violentadas nas nossas relações de trabalho, somos violentadas na política. Você falou aqui a importância da política para a mulher. Veja, nós não temos sequer 12% de mulheres no espaço de poder. Como é difícil ter uma mulher como a doutora Ivete num espaço eminentemente masculino. Olha a história de vida da doutora Ivete. Olha quantas vezes ela precisou abrir resistências profundas, porque como se o mundo acadêmico, o mundo científico, o mundo da elaboração não fosse para as mulheres. Então, o que é que nós queremos? Queremos que as mulheres dêem o primeiro passo, que ela não permita ser violentada. Para isso, ela precisa de força. Porque quando ela está na garra do agressor, ela perde a força. Ela se torna uma coisa. Por isso que não podemos julgar, jamais, porque uma mulher não rompe com o silêncio. Porque todo o agressor é sedutor. Ele te bate e no dia seguinte ele fala: ai, eu estava nervoso, me perdoa, nunca mais vai acontecer isso. Espera mais 24 horas para que ele repita a mesma ação. O que a gente precisa são sinais, como a doutora Ivete colocou, sinais. Há muitos poucos dias, a semana retrasada, numa delegacia, uma mulher ligou, vítima de violência, e disse: não sei quem atendeu, eu quero uma pizza. Aqueles trabalhadores preparados naquela delegacia imediatamente entenderam que aquilo era um sinal. Eles perguntaram para ela: aonde a senhora quer que nós vamos entregar essa pizza? Ela deu um endereço e lá chegou e tiraram ela da garra do agressor. Na Argentina, mediante esse alto índice de violência, que não é só no Brasil, mas muito mais potencializado no Brasil, porque a pandemia ela tem nome, ela chama-se desigualdade social. A desigualdade atinge quem? As mulheres. Que mulheres? Negras. E que mulheres? Idosas. Que mulheres? Pobres. Que mulheres? As idosas. Depois vamos discutir as mulheres que estão hoje nos asilos, em que condições nessa pandemia. Na Argentina, mediante esse quadro, mediante esse alto índice de violência, a questão da violência à mulher é uma questão da presidência da República. É uma política, um programa de combate à violência que sai não do Ministério, ele sai da própria presidência da República. Isso chama-se compromisso em combater essa chaga que sangra diariamente, que é a violência doméstica. Só quem pega uma mulher na hora do sufoco sabe o que é essa chaga. E quero dizer aqui que, quando eu fiz essa campanha, eu dizia, como esse caso desse porteiro que presenciou uma mulher pedindo socorro na hora que o agressor estava com ela no elevador, o porteiro que estava presenciando isso viu ela pedindo socorro, não saiu da guarita para ajudá-la. No meu entender, uma pessoa que não ajuda é coautora do crime. Bom, eu tenho pleno acordo, Muna, com isso. Eu acho que as pessoas se silenciam demais diante de um quadro de violência, e quando a gente tem um país
presidido por alguém e por um grupo de pessoas que são contra o debate de gênero nas escolas, né, que porque hoje o que você tem são medidas punitivistas, então você só vai resolver quando um crime aconteceu. Então você vai esperar que uma mulher seja morta ou que uma mulher seja brutalmente agredida para que essa pessoa vá presa. No entanto, existem várias políticas que precisam ser tomadas. A mulher que permanece no lar junto com o agressor é uma mulher que ela não consegue se sustentar e sustentar sua família. Ela tem medo de perder a guarda dos filhos, ela tem medo de ficar numa situação de fome, de maior vulnerabilidade. Então, ela se submete ao lar do agressor. E nesse momento de pandemia, onde tantas mulheres que eram trabalhadoras informais já não estão mais trabalhando, né, diaristas, empregadas domésticas que hoje estão em casa, outras tantas mulheres que perderam seu emprego e as poucas que estão em home office também estão sofrendo violência doméstica. Então, a gente percebe que existe um leque muito grande de políticas públicas que precisam ser criadas para garantir a vida das mulheres, que não é somente, como a Damares, a ministra, diz, ligar 180, não é só isso, né? Você precisa garantir que essa mulher ela tenha um trabalho digno, você precisa garantir que ela tenha mecanismos de denúncia, mecanismos de acolhimento, enfim. E isso, infelizmente, ainda não é acessível ou ainda não foi criado. Então, dentro disso, o que eu queria provocar aqui, né, conversar um pouquinho com vocês, é de que forma se criar um mecanismo que inclua todas as políticas necessárias de acolhimento, né? Porque não é só a questão da polícia, não é só a questão da denúncia, é a questão no âmbito mais geral de como uma mulher se torna autossuficiente para que ela possa realmente se tornar dona de si, né? Para que ela tenha realmente seja emancipada e que ela possa garantir o sustento próprio dos filhos, né? E aí eu queria começar com a Muna. Olha, você colocou uma questão, as políticas são formuladas por homens. Olha a importância de mulheres ativistas como você, jovem, empoderada, acolhedora, conhece a realidade da quebrada, conhece o que é uma mulher sem teto, que é uma dor maior para uma mãe que não tem aonde acolher seus filhos, aonde dar o pão de cada dia, que é uma violência maior que essa. Esse cotidiano você conhece, esse cotidiano você pensa sobre ele, portanto, você formula sobre ele. E nós precisamos de pessoas que estejam em lugares para formular políticas a partir dessas realidades. Porque quem conhece é que sabe, é que faz a hora, como o nosso poeta, cantor paraibano já dizia, quem sabe faz a hora. Portanto, o que precisa é isso, é gente que conhece. Não adianta só fazer também a política, o programa. Tem que fiscalizar. Tem que ver se aquele programa bate, ecoa naquela mulher, chega naquela mulher. É muito simples fazer. Faça um boletim de ocorrência via internet. Nem eu sei mexer na internet bem. Não é? Quantas mulheres nós não sabemos mexer? Então, é a busca ativa. Vai buscar, pega na mão dessa mulher. E esta solidariedade existe no território. Você está numa ocupação que você sabe, quando uma mulher apita, essa mulher está passando sufoco, então vocês correm lá e vão lá e tiram ela da garra do agressor. Então, hoje nós precisamos de mulheres que ocupem com cabeça de mulher. Isso eu aprendi com a Zuleika Lambert, quando eu estava no Conselho da Condição Feminina. Nós precisamos de mulheres ocupando espaço de mulheres, mulheres comprometidas com mulheres. Porque hoje, infelizmente, veja só o nosso ministério, mulheres ocupam espaços que, historicamente, doutora Ivete lutou por ele, como eu também, como outras também, e que hoje estão na mão de mulheres com cabeça de homens para ocupar o espaço para o homem. Ivete? É muito interessante a gente lembrar algumas coisas, né? Quando a gente fala o ciclo da violência doméstica, né? Da violência da mulher dentro de casa, de apanhar, aquele ciclo bem conhecido, né?
que é o ciclo inicial, e que quando ela tenta se impor e que vai dizer que vai fazer uma denúncia na delegacia da mulher, então já muda a postura do marido, no dia seguinte manda um presente, faz um agrado, dá uma flor, certo? E é só questão de alguns dias que começam novamente a agressão verbal, certo? Que se intensifica, que humilha, que degrada a mulher, até chegar na violência física e novamente aquele ciclo começa. Então, existe assim, não é fácil essa mulher se empoderar sozinha, certo? Ela às vezes procura a família, o que é que ela escuta da família? Ruim com ele, pior sem ele, para onde você vai? A própria família morre de medo que essa mulher pega os filhos e vai para casa da irmã, que vai para casa da mãe, que vai, sabe? Eles têm medo até de receber essas mulheres. Então, ela precisa do apoio da sociedade, certo? Porque para ela sair desse ciclo, para ela se fortalecer, para ela se realmente dizer eu estou empoderada, ela tem que ter o apoio social. Cadê a creche? Cadê a escola do filho? Cadê a creche para deixar o filho para ela poder ir trabalhar? Cadê as ofertas de emprego para ela? Então, não é só esse nome empoderamento, certo? Ele agrega muitas coisas que a sociedade tem um dever de oferecer para ela nesse momento. Então, como ela pode sair daquela casa se ela não tem um apoio? Os vizinhos silenciam, a família não ajuda muitas vezes, né? Não são todos, mas é comum a gente ouvir isso, briga de marido e mulher, aquele velho chavão, não tem que meter a colher, tem que meter a colher, tem que bater a colher, tem que fazer várias coisas, sabe? Você tem que fazer o seu papel de cidadão, que é a cidadania. Não vai existir liberdade e justiça social sem democracia e sem cidadania. Você que finge que não está ouvindo, finge que não está vendo, certo? Os gritos de socorro, os pedidos, os alertas, as pessoas com a maquiagem por cima do olho, com o óculos escuro, certo? Com o cabelo jogado sobre o olho para não aparecer as marcas, certo? Do que está apanhando. E essa sociedade ao redor, a vizinhança, a família, os amigos, o pessoal do trabalho, ela vai ser só ridicularizada, certo? Ela funciona muito mais para ridicularizar, ela sabe por que está apanhando, certo? Muitos dizem isso. Então, essa mulher precisa de apoio. Esse apoio, ela pode buscar ajuda. A gente chama na saúde, são as portas de entrada, que pode nem ser o hospital que vai socorrer ela na sua necessidade inicial, mas que tem que ouvi-la. A porta de entrada, o que funciona é ouvir a mulher. Ouvir e jamais duvidar. Ouvir e não banalizar, certo? Corpo violado é um corpo muito doído, é um corpo que dói. E muitas vezes essas mulheres elas vão para os hospitais, elas vão para a UBS, elas vão para a AME, certo? E muitas vezes elas chegam lá e não têm apoio. Então, essa invisibilidade da violência foi também observada em algum tempo, um trabalho aqui de uma professora da USP que fez um levantamento num centro de saúde onde as mulheres frequentavam bastante com queixa de violência. Ela foi levantar os prontuários e mínimo de prontuários revelava que a queixa principal dela, da procura do serviço de saúde, era violência doméstica. Certo? Falava em outras coisas, da dor de cabeça, da dor na barriga, do mal-estar, da depressão, mas não falava que a causa principal era violência. Então, existe essa invisibilidade até dos serviços de saúde. Tá? Então, a gente veja que é um dos muitos lugares que a mulher procura. Certo? O que pode ter mais perto da sua casa. Certo? É um OBS, uma AME que tem que ter gente preparada para essa escuta. E lembrar uma coisa, que é quando a gente fala agora da pandemia. A pandemia não cria agressores. Eles já eram agressor prévio, certo? O vírus não cria agressor. Então, as situações de violência já são ou prévias ou podem ser desencadeadas nesse momento por um gatilho de maior convivência com essa pessoa, mas o vírus não cria o agressor, ele já era o agressor. É como a história do álcool, da miopia do álcool. Já era um álcool, já era um agressor. Quando bebe apenas, perde a crítica e vai fazer aquilo que já queria fazer há muito tempo.
Bom, deixa eu só cumprimentar aqui a Leca, a Gilvânia, a Moni e as companheiras do MTST que estão acompanhando a nossa live. A Beth colocou que como empoderar mulheres dentro de um sistema que ignora a presença e a vida delas. Mas eu queria colocar algumas coisas em relação àquilo que vocês trouxeram, né? Primeiro que a política de creches é uma política muito importante para dar para a mulher o espaço, inclusive, para que ela possa estudar, né? Uma creche noturna, muitas mulheres deixam de estudar por conta dos filhos, que tem que cuidar dos filhos. E uma creche noturna ajudaria as mulheres a retomar os estudos e também garantir que elas tivessem a autonomia, que elas pudessem também trabalhar e estar no mercado de trabalho concorrendo a vagas onde garantisse um salário um pouco melhor, né? A maioria das manas que eu conheço, que são diaristas, que trabalham dessa forma, trabalham porque não têm estudo, não conseguiram concluir os estudos por conta, né, da falta de estudos, por falta de creches noturnas. Mas um outro ponto que eu queria colocar dentro daquilo que vocês falaram é que os ambientes de denúncia e os ambientes de atendimento, seja a UBS, seja a AMA, seja o UPA, são ambientes extremamente frios, né? E o que a gente percebe é que a gente precisaria de centros de atendimento à mulher que contasse com todos esses mecanismos, né? Desde o mecanismo de atendimento psicológico, de atendimento médico, de atendimento obstétrico, de atendimento jurídico, porque muitas vezes a mulher ela vai no sentido de buscar ajuda, mas o atendimento que ela recebe coíbe que ela denuncie o agressor. Então, mesmo a Delegacia da Mulher, hoje, que tem atendido 24 horas aqui em São Paulo, que até então funcionava como se, em horário comercial, como se a violência só acontecesse dentro desses horários, não tem o acolhimento necessário, né? Porque a mulher que ela é violentada dentro de casa, muitas vezes ela se sente culpada da violência sofrida. E quando ela chega em um espaço, o que ela quer, na verdade, são mãos estendidas, e não um policial falando de forma grosseira e tratando ela como se ela também fosse criminosa. Muitas vezes eu fiz um atendimento policial desestimulando a mulher a fazer denúncia, mostrando para ela toda a problemática se ela fizesse. Você vai ter que ir fazer o boletim de ocorrência, ir no IML, fazer o corpo de delito, você quer mesmo fazer isso? Né? E ao final daquela ocorrência, simplesmente essa mulher desistia de fazer a ocorrência, já presenciei isso diversas vezes acontecendo. Então, quer dizer, falta profissionais treinados para esse tipo de atendimento. Agora, a Ivete quer começar, a Muna, enfim. Você imagina, eu falei na saúde, Jussara, porque como eu atendo, eu faço parte do atendimento à violência sexual, então é na saúde que elas vão mesmo, certo? E muitas vezes elas peregrinam em vários locais, porque a história delas é contada, mas não é acreditada, é banalizada, certo? Então, dependendo, é impressionante como precisamos, certo, de treinamento, de capacitação, de pessoas que queiram trabalhar certo? Porque precisa ter um olhar dirigido para isso, para poder acolher bem a mulher. Porque senão não vai ouvir, vai banalizar, vai fazer com que ela volte para casa, você não vai conseguir, é muito difícil, certo? Não tem incentivo nenhum para a resolução do problema que ela está trazendo. E muitas vezes você imagina uma pessoa que sofre violência sexual e chega constrangida, humilhada, chorosa, envergonhada, certo? Numa situação que mal fala baixinho, e as pessoas falam, não estou ouvindo nada que a senhora está falando, não está vendo que tem um vidro na frente? Fala mais alto, minha senhora! E ela tem que falar mais alto aquele problema, aquela vergonha, certo? É um crime contra a dignidade sexual. Não é que ela vai chegar lá gritando, roubaram minha bolsa, certo? Certo? Roubaram minha mochila, roubaram meu celular. Se grita. Na violência sexual não se grita, certo? Fala baixinho, envergonhada, humilhada, constrangida, e às vezes ela é banalizada, certo? É considerada, ainda passa por questionamentos, onde a senhora estava, com quem estava, o que estava fazendo, bebeu, sabe? Era conhecido, era desconhecido, então passa por um interrogatório que faz com que a mulher às vezes se fecha, se tranca, certo?
e não procura mais ajuda. Certo? Então, a gente precisa mesmo de centros mais especializados para esse acolhimento inicial, logo depois desse momento, que ela chega ainda com o seu emocional muito abalado, ela pode chegar em choque, ela pode chegar gritando, ela pode chegar muda, ela pode chegar sem ter condições de dizer nem o seu telefone ou o endereço da sua casa. Então, tem que ter pessoas capacitadas, certo, para acolher, abraçar, formar um vínculo de confiança nesse momento, desse primeiro atendimento com essa mulher, para que ela possa prosseguir no seu acompanhamento, que a partir daí ela possa ter todo o atendimento que ela necessita, médico, os seus encaminhamentos jurídicos, os encaminhamentos necessários. Mas a gente recebe muitas pacientes que peregrinaram em vários serviços e que ouviram, que chegaram, às vezes, chorosas, às vezes chegavam revoltadas, porque passaram por situações muito constrangedoras. Então, eu vi frases assim, pior do que sofrer a violência é a gente contar e ser desacreditada, não ser apoiada, ser ridicularizada às vezes, como muitas vezes acontece na delegacia comum. Você falou que nas DDMs também nem sempre tem o apoio como a gente espera que deve ter, mas nas delegacias comuns, elas são, certo, fazem piadinhas, elas são ridicularizadas. Então, é uma situação muito grave depois que a pessoa sofre um episódio tão grande, né? Uma situação, um episódio tão grave como é um estupro, uma violência sexual. Mona? Eu me lembro quando a mulher fazia uma queixa e ela tinha que registrar a queixa e passar por o corpo de delito. E o corpo de delito, naquela época, era no IML. A doutora se lembra muito bem a luta que foi da gente tirar do IML e mandar para o Pérola Baito o corpo de delito. Os legistas não serem lá no IML e irem para a área da saúde, porque a gente sabe que a violência é uma questão da saúde, não é uma da porta da entrada da polícia. Ela é da porta da entrada na saúde. E nós lá levamos para lá o ML para o Pérola Baito e com equipamento que a mulher fosse resgatada, não é? Então, essas lutas, elas são muito lentas. Elas são muito lentas, porque eles naturalizaram a violência, não é? Mas nós conseguimos. Mas o que é que nós queremos? Ampliá-las. E que elas tenham não só uma amplitude maior, um alcance maior, mas que elas também estejam descentralizadas. Elas não têm que estar 24 horas somente a delegacia do centro da cidade de São Paulo. Ela tem que estar 24 horas lá na ponta, lá no Jardim Ângela, lá em Itaquera, lá em Guaianazes, em Itacá, é lá que eu quero. Porque eu não quero desestimular essa mulher para que ela não faça a violência. Que os equipamentos estejam muito próximos dela. Que qualquer agente de saúde, ele conhece os sinais de violência, ele percebe os sinais de violência, ele sabe como abordar essa mulher. E se um vizinho fizer uma denúncia, vamos fazer a busca ativa. O que nós não podemos perder essa mulher. Nós não podemos perder essa mulher. Então, é fundamental que os equipamentos estejam não só bem equipados, com pessoas que saibam escutar. Você precisa saber escutar a mulher que está sendo vítima de violência. Você não pode julgar essa mulher. Por que a senhora não fez a denúncia antes? Não tem um porquê. Tem um agora. Aproveita esse agora. Faça a liga agora. Pega essa mulher. Tira da garra do agressor. Aí a gente consegue ter um óbito a menos. Eu acredito muito nisso. Eu milito há 40 anos na luta em defesa da mulher. Tive no Conselho da Condição Feminina, quando nós fizemos o primeiro trabalho no sistema penitenciário, com as mulheres no sistema. Como é difícil elas reconhecerem que elas são vítimas também da violência. Como é difícil você fazer essa abordagem, não é? Como é difícil você pegar uma menina com 13 anos que engravidou do pai dela, entendeu? E ainda achar que tem que ter aquele bebê, não é? Então, essas coisas que a gente bate nas nossas portas diariamente, não é, doutora?
Eu sei como é o programa da doutora Ivete lá no Hospital das Clínicas. É uma referência mundial, porque eles sabem escutar, eles sabem acolher, eles sabem caminhar, eles sabem empoderar essa mulher, estar junto com essa mulher. Esse tipo de programa que nós precisamos. O Bem Me Quer deu certo, mas aí eles sufocaram. Cadê o orçamento para a saúde da mulher? Cadê as condições de trabalho para a saúde da mulher? Aplaudir só o trabalhador da saúde é muito fácil. Nós precisamos de ação concreta. Uma médica denunciou lá no Rio de Janeiro, depois de um plantão duro, que elas estão enfrentando um pancadão perto da casa dela, no dia seguinte, quando ela saiu, eles quebraram as pernas dela. É isso que nós vamos aplaudir? Eu quero saber quais são os auxílios, os benefícios, porque uma mãe que não vê seu filho há 40 dias, ela precisa de recurso, ela precisa de auxílio maior, ela precisa de um investimento maior no seu trabalho, ela precisa de uma outra promoção. É esse pessoal que está na linha de frente. Só ficar nas palmas, eu gosto de palma também, mas a palma tem que ser ação concreta. A ação concreta é saber qual é os benefícios para esse trabalhador, dar condições de segurança, dar condições de equipamento, para que ela não volte para casa e, quando ela voltar para casa, não contaminar a sua família, não contaminar seu vizinho, não se contaminar. É isso. É esses padrões civilizatórios, humanitários, que estão faltando. Quando alguém vê uma mulher vítima de violência, apanhando, acha, eu não tenho nada a ver com isso. Você tem muito a ver com isso, porque amanhã é sua filha, amanhã é seu neto, é sua neta, ou se não for, você mesmo. Então, todos nós, a questão da violência contra a mulher não é uma questão da mulher, é uma questão da sociedade. Ruth Cardoso dizia o seguinte, uma sociedade só é livre, plenamente democrática, como um corpo do avião. Alguém já viu um corpo do avião voar sozinho, com uma asa só? Não. Ele precisa do equilíbrio das duas asas. E nós queremos o equilíbrio do gênero feminino, masculino, o equilíbrio da mulher branca, mulher negra, indígena, idosa, quilombola, todas, o equilíbrio das multi situações. Só assim que nós vamos ter uma sociedade plena, justa e igualitária, e com os padrões civilizatórios. Bom, manas, por último, eu queria relatar uma situação que eu acompanhei muito de perto, né? Uma mana lésbica que foi estrupada e que não atenderam o protocolo de medicamentos dentro de um pronto-socorro e que ela acabou gerando uma criança e deu à luz a essa criança por conta da violência sexual sofrida. E lembrar que no ano passado nós tivemos vigílias em frente ao Pérola Byton para tentar impedir que as mulheres que estavam gerando crianças frutos de violência sexual tivessem acesso ao aborto, né? Coisas brutais daqueles que não compreendem o impacto na vida de uma mulher uma violência sexual, né? Como se isso fosse naturalizar, de fato, a violência. E, assim, é muito complexo, porque existe toda um protocolo necessário, sempre que uma mulher relata dentro de um pronto-socorro, de um hospital, que ela foi vítima de violência, ela precisa ser tratada, tanto com coquetéis que impeçam de doenças sexualmente transmissíveis, como também a pílula do dia seguinte, para que ela não gere um filho do agressor, né? E muitos hospitais não tratam dessa forma. Eu queria que vocês comentassem isso também, por favor. Isso. O cuidado, a atenção em relação à violência sexual, a pit stop, a primeira parada, como a Muna falou, é o hospital, certo? É no hospital porque é um problema gravíssimo da saúde da mulher como um todo, com efeitos deletérios que podem permanecer para o resto da sua vida. Então, é da sua saúde física, sexual, reprodutiva, certo? Psicológica. Então, é a saúde que ela tem que procurar. E na saúde ela tem que encontrar, a gente tem que encontrar serviços, como a Muna falou. Ela não precisa peregrinar, pegar um trem, 2 ônibus, para ser atendida no lugar, porque esse lugar é a referência ou edital.
certo? Ou está em tal região que atende. O ideal é que cada região de São Paulo tenha o seu serviço exemplar, certo? De atendimento à violência sexual, com a equipe muito profissional que é fundamental no atendimento à violência sexual. Certo? A psicóloga, a assistente social, a enfermeira capacitada dos pontos de atendimento, das UPAs, porque às vezes é a primeira pessoa porque quem recebe, já é a enfermagem. A gente fala sempre que o porteiro tem que ser capacitado. Eu já ouvi dizer, mas o porteiro não é profissional de saúde, não tem que ser capacitado. Ele tem, porque ele é a primeira pessoa que a vítima, às vezes, está na calçada do hospital e vai se referir para ele. Que ele pergunta, a senhora veio aqui por quê? E ela vai ter que contar. Ele nem é o profissional de saúde, mas ela vai ter que falar para ele, eu vim aqui, e muitas mulheres dizem que está abortando, que é para poder entrar mais rápido no hospital, para poder, certo, não contar a sua história na calçada para o porteiro. Mas a gente precisa também, certo, educar os porteiros para que ele respeite, escute e chame já o pessoal do pronto atendimento da linha de frente para já receber essa mulher e entrar no seu atendimento. A equipe multiprofissional é carro-chefe do atendimento à violência. Certo? É o grupo. Às vezes, a enfermeira, às vezes, a assistente social tem um papel muito mais importante, certo? Desses prontos atendimentos, porque recebem primeiro essas mulheres. Então, as pessoas têm que ser sensibilizadas, competentes para atender, certo? E oferecer quando há necessidade, quando teve contato com material biológico, certo? Então, as profilaxias para as doenças sexualmente transmissíveis, para a gestação, certo? Que a gestação pós-estupro é uma segunda violência sofrida pela mulher. Então, ela precisa, certo? Da pílula, ela precisa, é oferecido em todos os serviços de saúde, é oferecido para ela. No nosso, e depois disso, ela tem todo um acompanhamento ainda. E muitas vezes, a criança chega, a família tem que ser acompanhada para saber como lidar com essa criança. A adolescente, ou mesmo a mulher adulta, a família faz parte desse segmento ambulatorial depois, com esse apoio médico e psicossocial. Muitas vezes, a gente dá um passo para frente com essa paciente para a sua recuperação da sua autoestima e ela volta na próxima consulta com 2 passos para trás, porque a família ainda não aprendeu a lidar com ela. A família ainda fica tocando no assunto. Vai sair? Será que você quer passar por aquilo de novo? Está fazendo isso? A família, às vezes, a gente sabe que é um impacto muito grave para a pessoa e também para os familiares. Uma violência sexual é muito grave. Então, a gente sabe que também tem um impacto da família. Se não sabe, que não aprendeu ainda a lidar com essa pessoa, a dar o seu apoio e não culpabilizar, você vai aprender isso nos serviços em que a psicóloga conversa e que ensina para a família como falar. Como falar com a criança, como falar com o adolescente, como falar até com os adultos que sofreram violência. Então, isso é muito importante. Tem todo o segmento depois de um atendimento inicial. Então, é uma situação que a gente, muitas vezes, recebe pessoas lá que foram atendidas, que foram procurar saúde, certo? E não foi oferecido para elas. Tivemos casos de profissional do sexo que foi recusada a oferta, não houve a oferta das profilaxias, porque disse que ela era profissional do sexo, certo? Chamou até ofícios do ofício. Como pode um profissional receber uma paciente desse jeito? Como pode um profissional de saúde ser tão despreparado, certo, para duvidar de uma fala da mulher que diz que sofreu uma violência? Será que é tão fácil a mulher abrir a boca e dizer que sofreu uma violência sexual? Gente, elas ficam mudas, elas calam, elas choram. Às vezes tem 2, 3 consultas para que elas possam contar a sua história real, porque na primeira ela só chora, certo? A gente participa com elas, mas ela só chora. A segunda, ela conta um pedaço. Só a partir que ela vai formando esse vínculo, certo? Com a gente, é que ela vai um pouco contar a sua história. Não é porque nós somos médicos, estamos no hospital, estamos de branco, ou mesmo que estamos dentro de uma sala com privacidade, que ela vai sentir tão à vontade de contar a história dela. Às vezes ela precisa de tempo e ela vai contar aos poucos,
certo? E isso é muito importante. Então, as pessoas precisam ser treinadas. E esses serviços de atenção à violência, que é de violência doméstica, violência sexual, da violência contra a mulher como um todo, deve existir em cada, pelo menos em cada região de São Paulo. São serviços que tem que ser pessoas preparadas em todos os lugares. Jussara, você colocou uma questão que é gravíssima, é muito grave. Precisa muito da mentalidade dos jovens saberem que essa é uma grande violência, que é o estupro corretivo. Que nossa geração... Pode falar, doutor. É gravíssimo. Gravíssimo. Né? Pode falar, então, eu só dou um atento sobre o estupro corretivo. Faça parênteses. É que assim, quando a gente vai dar aula, fazer uma reunião, dar uma palestra que fala sobre estupro, a gente ainda tem que falar situações tão graves em relação a esse crime. Primeiro, o estupro de múltiplos agressores, que é de uma crueldade absurda, certo? E o estupro corretivo ele tem dois lados da lição que ele quer passar. Às vezes é um estupro que é encomendado para aquela pessoa, certo? Nós recebemos adolescente que falou na sua comunidade, uma menina jovem que falou na escola que era gay, eu sou lésbica, sou afetiva, e vou passear com a minha namorada, né? E saiu com a colega de mão dada. Passaram uns dias, ela estava na praça e ela foi agredida por trás, ela teve um desmaio, e ela teve um estupro de múltiplos agressores, Esse é uma das manobras do estupro corretivo, certo? É o estupro que quer... como que eles falam? Vamos dar uma lição nessa pessoa. Ela está precisando, certo? Punição. De uma punição. Então, pode ser até pessoas, certo? Como nos conhecido uma jornalista que também sofreu um estupro corretivo pelas posições políticas dela. Então, ela entrou num site de relacionamento, conheceu uma pessoa, e foi na casa dela primeiramente, tudo, até que essa pessoa apareceu madrugada na casa dela e foi um estupro violento. Depois ela foi saber que, desde o início, certo, essa pessoa era encomendada para fazer isso com ela, certo? E as ameaças foram muito graves. Ela tinha uma programação para sair do país, certo? Do ano passado, possivelmente no ano passado, uma vez que tive uma reunião que ela estava presente na mesa para discutir, ela falou que já estava, porque até os filhos dela estavam sofrendo ameaças em relação a isso. Então, esse estupro corretivo é uma coisa absurda, é uma coisa, se a gente acha que o estupro em si, imagina o corretivo, como que a pessoa deve sentir como, vou te mandar um castigo, entendeu? Você vai ser punida pela sua fala, ou pelo seu comportamento, ou por suas escolhas, qualquer que seja. E aonde muda isso? Muda na formação em casa, muda na escola. A escola tem que discutir isso. As feministas pouco falam sobre isso. Tem que falar sobre estupro corretivo, sim. Tem que falar como que a gente enfrenta isso, preparar os trabalhadores da área do acolhimento da mulher em relação a isso, né? O Pérola é muito preparado, agora não sei como está, mas o Pérola sempre trabalhou muito bem com essa questão, não é? Então, eu acho que essas questões é muito duro para a mulher falar sobre violência, é muito duro você denunciar o seu parceiro, é muito duro você denunciar o pai dos seus filhos, porque sempre foi dito para nós, na nossa formação, talvez na sua geração não, Jussara, mas na nossa, a felicidade do lar dependia de nós, mulheres. Isso está em todos os livros religiosos das igrejas monoteístas, não é? Então, nós precisamos ter muita discussão, falar muito disso, falar disso nos poderes, na Câmara, na Assembleia, na escola, na família, na mídia, para que a gente possa reduzir esse alto índice de violência contra a mulher. É uma barbárie. O que nós estamos vivendo é uma guerra. Os indicadores em relação à mulher é uma guerra. Nós estamos conversando aqui,
O tempo que nós já conversamos, eu estou computando aqui, já deram 4 óbitos de mulher. É muita coisa. Não pode. E não deixar de ofertar o coquetel para a mulher, não só para ela não engravidar, para que ela não tenha as doenças sexualmente transmissíveis. Esse é o direito dela. E nós temos que lutar para que todo o espaço de saúde da mulher oferte esse medicamento. Né? É uma luta que está unido com todas as gerações. A nossa, que fez um trabalho grande em relação à visibilidade da mulher nos espaços de poder, né? Com os equipamentos. Nós criamos dentro das academias, né, doutora Ivete? Não se falava no universo da academia a questão da mulher. Foi na década de 80 que criou na USP o primeiro núcleo de atendimento à mulher. Olha, é tão recente, é agora, é contemporâneo. Né? E vamos ampliar isso. É isso. Bom, gente, a gente já está chegando a 1 hora da nossa live, né? Eu acho que um bate-papo extremamente importante e que a força de vocês duas é revigorante, e eu penso que todos esses dados e elementos que vocês trazem é um sinal importante que a gente precisa, para além de lutar e reivindicar que todos esses mecanismos funcionem, que a gente também se responsabilize e tome para si, né? É a responsabilidade de acolher nossas manas, nossas mulheres, né? Eu acho que eu concordo com a Muna quando ela disse que aquele que se cala, mais do que conivente, está sendo coautor. Então, a gente realmente precisa encontrar em nós a força para acolher todas as mulheres que a gente puder, né? Porque as nossas vidas importam, vidas negras importam, vida das mulheres também importam, e a gente precisa realmente fortalecer cada vez mais laços e sempre estar de mãos dadas. Então, eu gostaria que vocês fizessem a consideração final e se despedissem de todas as pessoas que estão nos acompanhando, muitas pessoas parabenizando, agradecendo a vocês duas, né, falando da força de ambas, e que hoje também me senti extremamente fortalecido, muito grata, muito obrigada pela presença de vocês. Muna, por favor, depois a Ivete, para encerrar. Sara, em nome do seu coletivo, eu quero te agradecer demais essa oportunidade de compartilhar uma live com uma referência para mim, não só para mim, para muitas mulheres, que é a doutora Ivete, uma pessoa de uma coerência, de um conhecimento, de um acolhimento, é ímpar. Então, eu só tenho a agradecer. E a você, mulher, que está nos ouvindo, a você, homem, tem muito homem, parceiro, companheiro, que tem cabeça, que sabe que a mulher não é um objeto dele, não é uma coisa dele, é uma parceira. Não se cale nunca, nunca se cale. Evite que essa mulher tenha que passar por uma violência. Porque quando uma mulher passa por uma violência, é a sociedade que passa pela violência. É os seus filhos. Até desconstruir essa imagem demora muito. É muito, muito, muito tempo. É muito sofrimento. É muita dor. E você, mulher, saiba que você nunca está sozinha. Sempre vai ter alguém para estender a mão para você. E você é o sujeito da mudança. Portanto, juntas, nós podemos mudar. E nós queremos um país mais justo, mais igualitário, e um país que nenhuma mulher tenha que morrer na garra do seu parceiro. Obrigada, doutora Ivete, obrigada, Jussara, obrigada a todos e todas que compartilharam dessa live. Doutora Ivete. Foi um prazer imenso estar aqui com você, Jussara, com você, Muna, e com todo o pessoal, todos e todas que estão aqui nos assistindo. Inclusive, tem uma pergunta de alguém aí, do estagiário de Direito. É uma pessoa muito presente, muito importante. No nosso grupo tivemos, durante um ano, discussões, uma vez por mês, com a equipe dos estagiários de Direito da USP, que a gente trazia aqueles casos que eram difíceis para a gente atender. O que eu faço com um adolescente que chega sozinho e que sofreu uma violência, que está aos prantos e não quer que os pais saibam?
Aí, sabe, muitas situações que a gente ficava no pronto atendimento com dúvidas, eles diziam, faça o seu papel de médico, faça tudo que tem que fazer por ela, depois você vai ter, porque pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais têm que ser informados, porque não é uma receita que você está dando para ela de anticoncepcional, é uma situação que pode ter riscos de vida, que é a violência sexual. Então, a gente, assim, teve um aprendizado muito grande com um grupo, certo, junto, e faz parte dessa equipe, faz parte do segmento ambulatório dessa equipe, e é muito importante. Eu queria dizer para todas que estão aqui nos assistindo, você, mulher, que está sofrendo violência dentro da sua casa, nesse confinamento com o agressor presente, além da violência física, a violência psicológica, o testemunho da violência, pessoas, crianças, você não está sozinha, peça socorro, tem o seu plano B, deixe sua bolsa com todos os seus documentos de uma maneira muito fácil de você pegar, certo? Uma saída de emergência e um local, com certeza, onde você possa ir, onde você possa ser acolhida, uma casa de uma amiga, de um parente, que você possa ser acolhida qualquer hora do dia ou da noite, se você precisar, certo? Você e com os seus filhs. E para você que não está sofrendo violência, mas que está ouvindo ou está vendo essa violência, por favor, você, como cidadã, qual é o seu papel? Você tem que denunciar. Nunca também silencie. Para ninguém a violência pode ser silenciada. E você que já sofreu violência sexual no momento da sua vida, o que está sofrendo agora, procure um médico. Sempre é tempo para você ir para a saúde. Não importa se isso aconteceu há décadas, não importa se aconteceu há meses, não importa se isso aconteceu há dias. Sempre é tempo de você ter cuidados da sua saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde sexual reprodutiva. Nós cuidamos de você, nós nos importamos muito com vocês. Ninguém está sozinho. Podemos estar em casas diferentes, mas continuamos de mãos dadas. Mais uma vez, Muna, mais uma vez, Ivete, gostaria muito de agradecer a presença das duas. Essa foi nossa live de hoje, uma live muito potente, cheia de reflexões extraordinárias, e eu convido a todas e todas que estiveram aqui com a gente hoje para que curtam a página das Juntas no Facebook, também curtam o nosso @Juntas na Política lá no Instagram, e a gente vai encerrando a live de hoje. Vão haver outras, tanto no Instagram como aqui no Facebook. Espero que vocês possam estar com a gente nas próximas. Um grande abraço para todo mundo, boa noite, até logo.